Então já cria a expectativa no seu coração de que ele vai falar com você. Amém? Bom, a gente está no último culto do ano, como foi dito aqui, não é? Último culto do ano, a gente está se aproximando da virada, e eu acho bem estranho quando você para pensar como que uma simples volta do nosso planeta em torno do Sol produz a gente uma sensação de recomeço, né? O Sol, a Terra só deu mais uma volta em torno do Sol e a gente celebra, mas tem aquela sensação de que algo novo está por vir. Então, a gente sempre começa a fazer no final do ano as promessas do ano seguinte, né? Ah, vou emagrecer, vou entrar na academia. Não, ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Ano que vem eu vou fazer um curso. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos essas promessas, todos nós projetamos essas expectativas para o ano que está vindo. E, bom, geralmente quando a gente vai passar a virada, a gente sempre escolhe uma roupa bonita. A gente não vai com qualquer roupa para a virada do ano. Seja na igreja, seja em algum lugar, a gente sempre escolhe uma roupa que seja elegante. E geralmente nesse momento, no final do ano, quando você vai se arrumar para o ano novo, você abre o seu guarda-roupa. E nesse momento você começa a investigar as suas roupas e perceber que você tem vários tipos de roupa lá dentro. Por exemplo, você tem as roupas que você não lembrava mais que você tinha. Roupas bonitas, mas que você não usava. Porque você tinha esquecido que você tinha elas. Existem as roupas que você pega aquilo e olha, puxa, como que eu já usei isso? São roupas que não servem mais. Roupas que não cabem mais em você. E também tem as roupas que você olha e fala, puxa, por que eu não uso essa roupa tanto? Ela é bonita, eu gosto dela, mas por que ela está aqui esquecida no fundo do guarda-roupa? E é com essa metáfora, com essa analogia que eu queria te convidar a uma reflexão. Porque nesse momento de final de ano, a gente pode começar a pensar sobre as roupas que nós deveríamos usar e roupas que a gente deveria jogar fora. E tem um texto na Escritura que traz pra gente essa metáfora de vestir roupas. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses. Então, se você puder abrir comigo, Colossenses, no capítulo de número 3. O apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos cristãos que estão lá na igreja de Colossos. Colossos era uma pequena cidade ali na Ásia Menor, uma cidadezinha com pouquíssimos habitantes, com uma igreja que não foi fundada por ele. Foi fundada por um amigo dele chamado Epáfras. Paulo estava na prisão nessa época. Paulo estava lá em Roma, preso, e Epáfras chega com notícias dessa pequena congregação em Colossos. E Paulo vai contar, e Epáfras, melhor dizendo, vai contar as novidades que estavam acontecendo naquela igreja. E vai dizer que aquela igreja está enfrentando alguns problemas. A igreja de Colossos estava enfrentando um falso ensino que estava se infiltrando no meio daquelas pessoas. E existia naquela época uma ideia de que havia uma mistura entre o judaísmo e as práticas dos pagãos, um misticismo. Uma ideia de que estava assim, as pessoas não... O evangelho não era suficiente. E essa ideia perdura até hoje. Aquela velha ideia de que Jesus não é suficiente. Que a gente sempre precisa acrescentar alguma coisa àquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, aquelas pessoas, eles pensavam que, ao observar datas específicas, festividades judaicas, eles seriam preservados de maldições que poderiam chegar até a vida deles. As pessoas pensavam que se elas cumprissem certos ritos, Deus se agradaria delas e dessa forma não os amaldiçoaria. Eles pensavam que existia entre Deus e os homens várias divindades menores, anjos, que deveriam ser cultuados. Com isso existia naquela igreja um culto meio estranho. E Paulo vai combater essas ideias com a verdadeira imagem de quem Jesus é. Paulo quer mostrar pra gente que o verdadeiro conhecimento de quem Cristo é e de como ele se revela nos protege do engano. Então nós,
Hoje em dia nós carregamos essa tendência. Temos o evangelho, mas a gente precisa de alguma coisa. Ah, não, eu tenho o evangelho, mas eu tenho que fazer a campanha das 7 quarta-feiras. Porque a gente pensa que só Jesus não é suficiente. Ah, não, eu creio em Jesus, creio na providência de Deus. Mas se eu não passar o ano novo de branco, vai ter um problema. Então essa questão, até pensar na cor da roupa influenciar no nosso futuro, isso é uma prática pagã que vem invadindo o nosso meio. Porque a gente tende a pensar que somente Cristo não é suficiente pra gente. E Paulo vai mostrar que a gente está completamente errado. Porque de fato, Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo e sua obra é mais do que suficiente para tudo, em todas as áreas que a gente precisa. Então ele vai combater esse falso ensino nos primeiros capítulos ali dessa carta. Colossenses 1 e 2, ele combate esse falso ensino. A partir aqui do capítulo 3, Paulo vai fazer uma analogia, mostrando que nós agora fazemos parte de uma nova natureza. E ele nos convida a vestir uma nova vestimenta, uma roupa diferente daquela com a qual nós éramos acostumados a vestir. Então Paulo vai mostrar para a gente o seguinte, a partir aqui do versículo 1. Lê assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena ao falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos, amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Paulo vem trazer para a gente, então, uma ideia de que existem roupas que a gente precisa se lembrar que a gente tinha. Existem roupas que a gente não precisa usar mais porque não servem na gente. E existem roupas que deveríamos usar com mais frequência. São esses 3 tipos de roupa que eu queria abordar com vocês nessa exposição desse texto de Colossenses, de 3, do 1 até o 17. Então Paulo começa, a partir dos primeiros 4 versículos, dizendo que, portanto, ou seja, ele está retomando algo que já foi dito anteriormente. Tendo em vista tudo que eu já disse, ou seja, vocês estão com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. Quando um cristão deposita a sua esperança de salvação em Jesus Cristo, em sua obra, no que Ele fez na cruz, quando você olha para a cruz e entende que ali é Cristo sofrendo a punição pelo meu pecado. Ali eu entendo que Ele está morrendo no meu lugar.
Você está dizendo que ele está sendo punido, está sendo massacrado pelos pecados de outra pessoa, no caso os seus. Quando você olha para Cristo com essa esperança, isso se torna uma declaração de que Cristo sofreu a punição no seu lugar. Ou seja, a punição não está mais sobre você. Porque você olha para Cristo e entende que ele morreu no seu lugar. Qual que é a consequência do pecado? A morte. O salário do pecado é a morte. Se Cristo morreu no seu lugar, então a morte não tem mais domínio sobre você. Uma vez que você olhou para Cristo com essa esperança de salvação. É por isso que está dizendo que se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se você se une a Cristo na morte dele, no terceiro dia Jesus não fica morto. Lembra da história? Jesus morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Entenda, ressurreição não é uma simples reanimação. Jesus não foi reanimado e saiu do túmulo do mesmo jeito. Não. Ressurreição é diferente. Ressurreição envolve uma transformação significativa do corpo. O corpo mortal é revestido de imortalidade. Então, isso a gente entende que isso aconteceu com Jesus. No terceiro dia, Jesus, ele sai do túmulo com esse corpo glorificado. Obrigado. Um corpo que tinha aparência dele ainda, as pessoas o reconheciam, mas um corpo que é imortal. Então isso é a ressurreição. Então nós cremos que se estamos unidos a Cristo em sua morte, nós também ressuscitaremos com ele. É exatamente isso que o batismo ilustra. Batismo é uma representação física e visual daquilo que acontece no coração de uma pessoa. Se você morre com Cristo, você nasce como uma nova criatura. Então essa é a ideia, morte e ressurreição é que é a representação do batismo. Então a pessoa afunda nas águas, simbolizando a morte dela, e ela é levantada, simbolizando a ressurreição. Então a gente entende que se a gente está unido com Cristo, nós morremos. Mas, porque ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos também. Efésios vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo vem nos dar a vida. Nós éramos como um bando de mortos-vivos, andando por aí, achando que estamos vivos, mas cada dia mais podres. O que Cristo vem e faz? Ele transforma o nosso coração e quem somos de tal forma que nós podemos chamar isso de um novo nascimento. Você se torna uma nova criatura a partir do momento que Cristo passa a habitar no seu coração. E Cristo vem para inaugurar um novo tempo, uma nova criação. Por quê? A ressurreição era algo inimaginável no meio da história. As pessoas, os judeus da época, pensavam em uma ressurreição futura, que todos se levantariam de suas sepulturas transformados. Mas a ressurreição de Jesus no meio da história era meio estranho. Mas Jesus está inaugurando ali um novo tempo, um novo reino. Um reino no qual ele é o rei. Um reino baseado por princípios não deste mundo, mas do alto. Um reino diferente. Jesus pregou isso em sua vida inteira. Jesus veio mostrar o reino de Deus de uma maneira com a qual a gente não estava esperando. Imagina um reino que você tem que dar outra face. Um reino que em vez de amaldiçoar, você tem que abençoar e orar pelos seus inimigos. Um reino que envolve perder para ganhar, dividir para somar e morrer para viver. É um reino totalmente avesso às nossas expectativas. E esse rei, Jesus, vem inaugurando esse novo tempo a partir daquele primeiro momento que ele sai do túmulo naquela manhã de domingo. Jesus está inaugurando o primeiro dia da nova criação. Porque a nossa esperança não é simplesmente ir para o céu. Talvez a gente passou a vida inteira aprendendo que o grande objetivo do cristianismo como um todo, da fé em Jesus, da reconciliação, da justificação, da glorificação, é a gente morrer e sair daqui desse lugar e ir para um outro lugar distante chamado céu. Onde a gente vai passar a eternidade como almas incorpóreas, pulando de nuvem em nuvem e tocando ar. Talvez você pense que a eternidade seja isso.
mas não é. A gente não vai passar a eternidade no céu. Por quê? A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse, capítulo 21 especificamente, que existe um novo céu e uma nova terra. Muito mais do que levar a gente para o céu, Deus quer que o céu invada a terra. Presta atenção no que você ora no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, a história da Bíblia é essa grande história sobre como o céu e a terra, espaços hoje separados por causa do pecado, serão unidos novamente em uma nova criação. Nova criação essa caracterizada por não haver morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Que já as coisas foram passadas. Então a nova criação é esse tempo no qual toda essa ordem criada é transformada. Tudo que não presta, todo mal, todo pecado, tudo que não presta é lançado fora. E Deus nos conduz a uma nova realidade, totalmente transformada. Uma criação restaurada. E nós passaremos a eternidade com nossos corpos glorificados, à semelhança de Jesus, desfrutando da comunhão uns dos outros eternamente. Pode ficar tranquilo, não vai ter chatice no céu. A gente vai ser renovado. Não vai ter gente chata no céu. Graças a Deus. Nessa nova criação. Imagina, você poder conversar com as pessoas aqui do Antigo Testamento que você ouve falar. Imagina você poder conversar com os heróis da igreja, os heróis da fé. Imagina que legal, você poder perguntar para Moisés. Como é que ele aguentou tanto tempo no deserto, aquele tanto de gente chata? Por que em vez de bater na rocha, ele não bateu nas pessoas com o cajado? Era mais fácil. Você pode perguntar para Adão se ele tinha um umbigo. Você vai poder perguntar para Abraão como é que foi ter filho na velhice. Enfim, nós poderemos desfrutar da comunhão uns dos outros eternamente. Mais do que isso, nós veremos nosso Deus face a face. Igual a gente está se vendo aqui agora. Você vai poder olhar para Ele, olhar para a face de Cristo e poder dizer pessoalmente o que você quiser para Ele. Então, isso é grandioso demais. E isso foi inaugurado naquela manhã que Jesus saiu do túmulo. O primeiro dia da nova criação começou. Já começou, mas ainda não em sua plenitude. Essa é a tensão que a gente vive. Já veio o reino de Deus, mas não ainda em sua plenitude. Nós estamos nesse tempo de já e ainda não. Nós já somos da nova criação, mas ainda estamos nessa velha criação corrompida e caída. Nossos pecados ainda atormentam o nosso coração. Nossas tentações ainda incomodam. A gente vai aguardar um dia que Cristo voltará trazendo essa nova criação com plenitude. Mas enquanto esse dia não chega, o que a gente tem que fazer? Paulo dá a resposta para a gente. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está te lembrando da sua posição espiritual perante Cristo. Quem é você? Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você tem uma nova identidade, existem algumas roupas que não servem mais de você. Existem alguns hábitos que não cabem mais na sua nova natureza. E existem roupas que você deveria usar mais. Paulo começa lembrando a gente isso. Nós fomos vestidos com as vestes da salvação. E essa veste não é nossa. As roupas que nós recebemos de Cristo, a roupa que tampa o nosso pecado, o nosso erro, foi um presente. Um presente do nosso Pai. Quando Deus prega o Filho dele numa cruz, ali ele está sofrendo a condenação que era destinada a nós. Nós é que merecíamos a cruz, não ele. Nós é que merecíamos os cravos, não ele. Ele era o justo. Porém, o que ele faz? Ele troca com a gente. A morte que era destinada a nós, ele decide morrer ela.
A morte que era sua, deixa que eu morro. E a vida que eu conquistei, eu te dou. Ah, mas eu preciso fazer o que para merecer essa vida? Nada. Não, eu não tenho que fazer boas obras? Não. Ah, eu não tenho que fazer isso, fazer aquilo? Não. Por quê? Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. A salvação é um presente. É uma dádiva que Deus nos concede de maneira gratuita. A gente não merecia nada disso. É isso que torna o evangelho tão deslumbrante. Então, me perguntaram outro dia, se você visse Jesus na sua frente, o que você ia perguntar para ele? Eu só ia conseguir perguntar por quê. Por que o Senhor nos escolheu? Por que o Senhor escolheu criaturas tão miseráveis, que te rejeitam todos os dias, que te negam o tempo inteiro? Por que o Senhor morreu por um bando de imprestáveis como nós? Mas Ele o fez, porque o amor dele não está baseado em mérito. Ele o fez simplesmente porque Ele nos amou. E é isso que é desconcertante. O amor de Deus não está baseado no nosso merecimento. É por graça. Quando você lembra dessa sua posição em Cristo, então você morreu para o mundo. Você morreu para os seus antigos desejos. Você morreu para as suas antigas paixões. E você nasceu novamente. Paulo te convida a uma coisa, que é aqui a partir do versículo 5. Ele diz assim: portanto, lembrando o que eu acabei de dizer, vocês são novas criaturas. Vocês têm um novo RG. Vocês têm um novo CPF. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Nós éramos escravos dos nossos desejos e do pecado. A gente era tão escravizado que a gente não via eles como algo que nos prendia. Nós achávamos que ao nos entregar os nossos desejos, estávamos sendo livres. Mas não. Alguém que não consegue controlar os seus desejos é escravo do seu desejo. Cristo vem e quebra a corrente que nos prendia ao pecado. Mas ele não só vem, abre a masmorra que a gente vivia e manda a gente sair. Ele chuta a porta, ele entra lá dentro, nos carrega pela mão e fala: fica perto de mim. Se você ficar perto de mim, essa guerra contra o pecado dá para vencer. Na nossa força, lutando contra o pecado é igual a gente lutar contra dragões. Não tem como. Monstros gigantes, não tem como. Mas a batalha contra o pecado, contra a nossa antiga natureza, é vencível quando Cristo está perto da gente. Então essa ideia de fazer morrer tem a ideia de pegar essas roupas da antiga natureza que não servem mais e não é esconder no fundo do guarda-roupa. Não é guardar para um momento futuro. É jogar fora. Não é dobrar melhor, esconder. Não, joga fora. É radical. Paulo convida a gente a um autoexame radical nesse sentido. Por quê? Você tem uma nova natureza. Tem roupas que não servem mais em você. Tem roupas que não condiz com quem você é. Não faz mais sentido você usar, por exemplo, as roupas da imoralidade sexual. As roupas da impureza. Essa aqui é a palavra imoralidade sexual, é porneia. É daí que vem a palavra pornografia. Toda relação sexual ilícita, fora dos padrões que Deus estabeleceu, é vista como esse tipo de pecado. Deus desenhou pra gente a maneira de fazer as coisas. Se você se diz melhor do que Deus, fala: não, eu sei o que é melhor. Ah, então eu vou fazer sexo antes do casamento. Deus não estipulou que o lugar mais seguro para se fazer um sexo é no casamento. Qualquer coisa que deturpe isso é imoralidade sexual. Todo desvio daquilo que Deus projetou pra gente é um pecado. Então Deus coloca isso aqui como forma de proteção pra gente. Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Então ele está dizendo pra gente o seguinte: tudo isso que diz respeito à natureza terrena, a gente tem que jogar fora. Todos nós temos aquela luta interna que a gente trava. Todos nós temos algum espinho na carne. A gente vai ficar livre disso só quando Jesus voltar. Nós enfrentaremos todos os dias batalhas atrás de batalhas para poder vencer o pecado.
Então a vida cristã não é um mar de rosas. Não é só vitória. Jesus fala, o caminho é estreito, é apertado. É difícil. Porque envolve uma autonegação de nós mesmos. Envolve jogar tudo aquilo que a gente achava que era bom pra gente no túmulo. Cabe a gente pegar todos os nossos desejos que nós achávamos que eram o melhor pra gente e entregar pra Cristo. Por quê? Deus sabe o que é melhor pra gente. Então todas essas coisas más que Paulo vai listando aqui, a impureza, que é tudo aquilo que te induz ao pecado, as paixões e os desejos desordenados, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é bom, a gente tem que fazer essa luta. A gente tem que fazer esse autoexame e arrancar. Tem roupas que a gente não pode levar para 2026. Tem condutas que a gente adota que a gente não pode levar para o ano que vem. Por quê? Somos novas criaturas. Você é uma nova pessoa. Você é diferente. Tem coisas que não faz mais sentido você usar. E Paulo vai dizendo, Paulo vai listando maus desejos, a avareza, que é esse amor ao dinheiro, que é a idolatria. Idolatria é aquela devoção que você dedica a qualquer coisa menos Deus. Por toda a Bíblia, Deus vai advertindo a gente contra os perigos da idolatria. Nós somos seres adoradores por natureza. Mas nós somos criados para adorar quem? A Deus. Deus coloca em nós um anseio pela sua pessoa. Fomos criados à imagem e semelhança dele. Só que o que a gente faz? Lá no jardim, nossos pais, Adão e Eva, rejeitaram a Deus. Rejeitaram o Criador. Falam, nós não precisamos do Senhor. Eles saem do jardim. Mas permanece no coração humano o anseio por Deus. Então a gente passa a vida inteira tentando achar algo que dê sentido à nossa existência. Talvez você pense que um casamento vai dar sentido à sua existência. Talvez você pense que um bom emprego vai dar sentido à sua existência. Talvez você ache que ser famoso ou ter muitas curtidas no Instagram vai dar sentido à sua existência. Ou ter muito dinheiro, não sei. Mas quando você conquistar isso, você vai perceber que não é isso que seu coração clamava. O nosso coração clama a plenos pulmões por aquele que o criou. Então a gente passa vagando esse mundo inteiro, buscando algo que dê sentido à nossa existência, quando na verdade aquilo que vai preencher o buraco do seu coração é Deus. E quando isso acontece, quando Cristo nos encontra, quando o nosso coração é transformado, vem uma paz, mostrando que era isso que a sua alma queria. Então essas coisas que Paulo vai dizendo, que você tem que jogar fora, não é para ter uma pedrinha na coroa, não é para ganhar pontos e tapinha nas costas. Você arranca essas coisas, porque isso aqui não agrada ao nosso Criador. Isso não agrada a Cristo. Puxa, se a pessoa, por exemplo, a Emily, se ela diz que algo incomoda ela, se eu continuar fazendo, isso mostra o quê? Eu não tô nem aí porque ela sente. Mas agora, se Deus diz que isso aqui tá errado, isso aqui fere o coração dele, por que eu vou continuar fazendo? Você não faz essas coisas, não arranca essas coisas, não é para se tornar aceitável diante de Deus. Até porque Ele já nos aceitou do jeito que nós éramos. Então nós fazemos essas coisas, nós arrancamos isso, porque o grande objetivo de Deus qual era? Todo mundo quer saber qual é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Ser santo. Ah, o que é isso? Ser santo é ser feio? É parar de me maquiar, parar de me arrumar? Não, não é isso. Santo tem uma ideia de separado. Aproveitando a analogia das roupas. Todo mundo aqui tem uma roupa preferida. Você não vai usar essa roupa, por exemplo, para fazer uma faxina ou para jogar um futebol. Você vai usar essa roupa para um evento especial. Essa roupa é separada das demais para um propósito. Da mesma forma, Deus quer que nós sejamos santos no sentido de você é separado para um propósito especial. Você é diferente dos demais porque você tem um propósito. Qual? Viver para a glória dele.
Tudo que você deve agradecer à glória de Deus. Essa mudança de mentalidade, essa mudança de natureza produz em nós, deve produzir em nós essas transformações. Olha o que Paulo vai dizendo. Versículo 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Olha a mudança. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento. Então, olha, a gente vai tirando essas coisas que não cabem mais. A ira, esse ódio intenso pelas pessoas, esse rancor que a gente guarda, que vai só nos matando aos poucos. Essa indignação, por exemplo, revolta e orgulho. Como o fulano ousa falar mal de mim? Essa ideia que a gente tem de superioridade, essas coisas. Blasfêmia, que seria calúnia, difamação, falar mal dos outros. Malícia e linguagem obscena, no sentido de piadas imorais ou de fofoca. Fala mal dos outros, não, tô só expondo fatos. Não, é fofoca, é pecado. Fala mal da vida alheia. São coisas que não cabem mais na gente. São hábitos que não servem mais em você. Você precisa arrancar isso da sua vida. Tem coisas, então, que não servem mais na sua nova natureza. A gente precisa colocar roupas que reflitam quem nós realmente somos. Então tem 3 tipos de roupa, lembra? As que estavam esquecidas, as que não servem mais, as que você precisa jogar fora e as roupas que você precisa usar mais. Então joga fora essas roupas que não cabem mais em você. Tem roupas que não são mais bonitas de você usar. Por exemplo, um dia desses a gente estava lá arrumando guarda-roupa e eu tinha uma camisa de tucano. Eu achava ela linda. Mas a Rainha me virou e falou que era muito feia. Era a camisa mais feia que ela já viu na vida dela. O que eu tive que fazer? Quando eu coloquei e olhei no espelho, eu falei, realmente essa roupa já foi bonita no passado, agora não faz mais sentido eu usar. Então, joguei fora a roupa de tucano. Tem roupas que você não precisa mais usar. Não faz mais sentido. E não basta só você jogar fora as roupas que não prestam. Você tem que colocar as vestes que agora condizem à sua nova natureza. As roupas da nova criação. As roupas que Cristo nos deu. Essa roupa já é nossa, de presente. Só precisa colocar e usar. Então entenda, você não veste essas coisas que Cristo vai te dar aqui, não é para ser aceito. Por quê? Nós já somos. Vocês já foram aceitos. Você usa essas roupas para refletir e se parecer um pouco mais com Jesus. Então o que Paulo vai fazer aqui a partir do versículo 12? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão. E agora ele vai ver uma lista de virtudes. Ou seja, roupas que você tinha que usar mais. Você jogou um bando de roupa fora. Mas você tem um monte de roupa bonita que você tinha esquecido. E você devia usar mais. Mas que roupas são essas? As roupas da virtude são misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Eu já vi essas palavras em algum lugar, eu sei. Paulo fala delas lá na lista do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Fruto do Espírito são aquelas coisas que se manifestam, devem se manifestar da vida de todo aquele que professa a fé em Jesus. Aí você pensa, não, eu tenho amor, mas não tenho domínio próprio. Não é assim que funciona. O fruto é um só, é tipo uma mexerica. Tem vários gomos que compõem o fruto do Espírito. A gente precisa manifestar paciência, mais difícil, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque o que vai contar lá no fim, nos últimos dias, Jesus não vai olhar pra gente quanto de dom a gente desenvolveu. Ele vai olhar o quanto fruto a gente produziu.
O que determina a qualidade de uma árvore é o fruto que ela está produzindo. E a pergunta para a gente é: que fruto que a gente tem que produzir? Porque os frutos que Deus espera da gente é isso aqui que está listado. Um caráter transformado. Que cristianismo é esse? Que se diz, você diz cristão, mas não há mudança de mentalidade. Não há mudança de vida. Que cristianismo é esse? Que diz que você acredita em Jesus, que você segue tudo aquilo que ele diz, mas você continua se irando com as pessoas. Você continua mentindo. Você continua falando mal das pessoas pelas costas. Não é assim que funciona. Precisa haver transformação de caráter. O evangelho é um movimento que começa aqui dentro. Não é um verniz que você passa do lado de fora. Porque uma árvore apodrecida, você pode muito bem passar um verniz e ela ficar brilhante. Mas o cristianismo é algo que rola aqui dentro. É uma mudança, uma transformação que começa no seu coração. Isso vai tomando conta dos seus pensamentos, das suas vontades, dos seus desejos. E de tal forma que isso transborda para fora, na forma de boas obras, na forma de um caráter transformado. Ai, por que a gente faz isso? Para quê? Para as pessoas verem as nossas boas obras e dar glórias, não a gente, mas ao nosso Pai que está no céu. O objetivo dessa transformação é evidenciar o Deus que nos salvou. Para isso que a gente existe. Nós somos criados para isso. Nós somos criados para a glória, para refletir a glória de Deus. Se você está vivendo para qualquer coisa que não isso, você vai viver frustrado. A verdade é essa. Nós somos criados para a glória dele. Enquanto você não é encontrado por ele, você vai vivendo frustrado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio, morreu, mas ressuscitou. E nos convida a tomar parte dessa grande empreitada, que é a expansão do reino dele aqui na Terra. Então, se você é um cidadão desse reino, se você é uma nova criatura da nova criação, tem algumas roupas que você tem que usar mais. Por exemplo, a roupa da misericórdia, que é a roupa que de enxergar a miséria do outro e se colocar no lugar do outro e fazer algo para ajudar. Você tem que usar mais as roupas da bondade, que é agir em prol do bem do outro. Você tem que colocar mais as roupas da humildade, que é enxergar quem você de fato é. Não ter uma visão errada de si. Não achar que você precisa sempre estar provando o seu valor. A gente tem que usar mais as roupas da mansidão. Ser manso. Ser manso não é ser bobo. É a força sob controle. Alguém que é fácil de lidar. Isso é ser manso. A paciência, que é a mais complicada de todas. Que é aquela ideia de suportar processos e pessoas, às vezes, até. A gente precisa usar isso mais. E Paulo vem no versículo 13. Suportem-se uns aos outros. Aí você pensa, não, isso aqui é fácil, eu suporto fulano. Mas não é esse o sentido do texto. A palavra grega aqui não é tolerância. Não é para tolerância. Eu tolero fulano. Suportar é um sentido de ajudar. Sustentar. Então sustentem uns aos outros. O irmão que está mais fraco, ajuda ele. O irmão que está mancando com dificuldade, você carrega ele. Esse é o sentido de suportar. Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. A nossa união é um motivo de testemunho para as pessoas. Que as pessoas de fora vão olhar e falar, puxa, aquela galera ali se ama de um jeito diferente. Eles cuidam uns dos outros de uma maneira diferente. E isso vai levar eles a glorificar a nosso Pai. E Paulo vai dizendo mais coisas que é umas roupas meio difíceis. Por exemplo, perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, o perdão, a mais complicada das virtudes. A gente sempre se acha no desejo de querer se vingar de alguém. O perdão é justamente não esquecer das coisas que aconteceram. O perdão é entregar para Deus esse desejo de ferir o outro, de se vingar. Você entrega para aquele que é o juiz perfeito, alguém que pode julgar a sua causa. O perdão é complicado. Não é algo que você tem que sentir, é uma escolha. Você decide perdoar alguém.
E é algo que precisa ser trabalhado. Ninguém disse que vestir essas roupas eram fáceis. E tem mais roupas que Paulo vai mostrando que a gente já tem. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então o amor é essa ideia dessa roupa que liga tudo. É meio que o sim, que liga tudo. Porque o amor não é um sentimento. O amor é uma escolha. Quando você vai ler lá 1 Coríntios 13, o texto mais pregado em casamento, se você vai vendo algumas das características do amor, você percebe que ele é uma das coisas mais difíceis que existe. Mas também é uma das coisas mais nobres, é uma das coisas mais belas. Mas o que é o amor? O amor é uma daquelas palavras que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar o que é. E Paulo também enfrenta essa dificuldade lá em 1 Coríntios 13. Tanto é que ele vai personificar o amor para facilitar a nossa compreensão. Ele vai dizer, o amor é bondoso, o amor é paciente. Está quase como que descrevendo Jesus. Então a gente entende que o amor é uma atitude, é uma escolha que você tem de doação para o outro. O amor é a língua que a gente vai falar nessa nova criação. Então nós estamos tendo a oportunidade de treinar aqui e agora o idioma que a gente vai falar na eternidade. Porque dom vai passar. As línguas passarão. As profecias vão passar. Mas o amor nunca passa, porque o amor é eterno. Então você começa a treinar aqui e agora, já. Porque quando chegar a plenitude do reino de Deus, novos céus e nova terra, você vai estar falando esse idioma fluentemente. Porque o amor não vai passar. E Paulo vai dizendo mais coisas também pra gente, roupas que a gente deveria usar. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês. E sejam agradecidos. Gratidão. É o que foi falado agora há pouco. Ser grato é alegria por algo que você recebeu. Eu sei que todos nós, apesar do ano ter sido difícil para a maioria, acho que para todos, né? Não foi um ano fácil para ninguém. Todos nós ainda assim temos motivos para agradecer. Todos nós temos. O ano está chegando ao fim. Todos nós temos algo a que agradecer. Então pensa nesse momento. Pelo que você é grato. Pelo que você gostaria de agradecer. Expresse isso em palavras. Porque se a gente está aqui, é porque Deus permitiu. Essas roupas que Paulo vai mostrando para a gente são roupas que a gente deveria usar mais. Quantas roupas bonitas. Eu garanto que você nem lembrava de todas elas. Mas são roupas que você já tem. São roupas que nós já temos. Ah, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Essa ideia de se revestir é uma escolha ativa e consciente. É trabalhoso. É um treino. Mas é assim que o caráter é construído. Não é de uma hora para outra. É igual, por exemplo, uma pessoa que um dia consegue um emprego e precisa usar o terno para trabalhar. Nos primeiros dias ele vai ter dificuldade para colocar o terno. Vai colocar os botões errados, vai botar a blusa toda torta. Vai ter dificuldade. Mas se essa pessoa continuar persistindo nessa atitude, todo dia, vai chegar um dia que ela vai acordar atrasada, correndo, e quando ela perceber, ela já está pronta com o terno, perfeitamente alinhado. Por quê? Aquilo já se tornou parte de quem ela é. Isso é o caráter. O caráter é construído quando você vai tomando pequenas decisões, dia após dia, até que aquilo se torna quem você é. C.S. Lewis tem uma analogia que ele diz que é o bom faz de conta. O mal faz de conta é quando você finge que você é algo que você não é. Isso é hipocrisia. Agora, o bom faz de conta consiste no seguinte: você se torna algo que você já é em Cristo. Se está dizendo aqui que eu sou paciente, então eu consigo exercer a paciência. Se está dizendo aqui que eu sou bondoso, eu posso exercer a bondade. Ainda que no começo pareça estranho. Ainda que no começo não pareça você. Mas conforme você vai agindo dessa forma, isso vai se tornar quem você é. E é isso que precisa acontecer nesse momento de já e ainda não. Cristo já inaugurou a nova criação, mas ele ainda não veio em sua plenitude. O que a gente faz nesse espaço no meio? Caráter transformado.
Nós somos transformados dia após dia na imagem daquele que nos resgatou. Esse é o objetivo. Romanos 8, 28 vai dizer claramente qual que é o propósito de Deus para cada um de nós. Vou ler para vocês aqui, Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Puxa, todas as coisas envolvem coisas boas e ruins. Não é só coisa boa, não. Pois aqueles que Deus antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo que a gente passa nessa vida, alegrias, tristezas, sofrimentos, angústias, vitórias, derrotas, tudo tem um objetivo: te tornar um pouco mais parecido com Jesus. Então, diante do sofrimento, você tem que perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor tem para me ensinar com isso? Porque eu tenho certeza que tudo que a gente passa nessa vida não é em vão. Nenhuma angústia, nenhum sofrimento. Tudo que nós passamos tem o objetivo de conformar o seu caráter, conformar quem você é, a pessoa de Jesus. Tudo que nós fazemos deve ter esse objetivo. Por quê? Nós nascemos de novo. Nós temos uma nova natureza. A gente tem uma nova identidade. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Se nós somos essas novas criaturas, a gente deveria agir como essas novas criaturas. Se nós somos novas criaturas, a gente deveria se vestir como novas criaturas. Então a pergunta para a gente é, para poder encerrar: que tipo de roupas você quer usar no ano que vem? 2026 está logo ali. Todos nós temos roupas que a gente deveria se lembrar que a gente tem. Todos nós temos roupas que a gente tinha que jogar fora. E todos nós temos roupas que nós deveríamos usar mais. Então, quando você estiver arrumando para a véspera do ano novo, você vai se lembrar disso que eu estou te dizendo. Que roupa que você quer usar em 2026? As roupas da velha criação, da nossa antiga natureza, não servem mais. A gente precisa ser revestido com vestes que reflitam a Jesus Cristo, aquele que nos resgatou. A ressurreição de Jesus nos mostrou que a gente tem uma nova vida. E esse texto mostra pra gente como a gente se veste à altura dessa nova vida. Então eu te convido nesse momento a ficar de pé para a gente poder orar.